Amados irmãos, amadas irmãs, você que está nos acompanhando pelo nosso Facebook, pelo nosso canal no YouTube e também pela rádio Canoa Grande FM. Hoje, uma passagem bíblica, um trecho do Santo Evangelho de São Lucas, bastante comovente, significativo, bastante conhecido por nós. Mas eu gostaria de ressaltar, a respeito do Santo Evangelho de hoje, alguns pontos que vão tocar profundamente o nosso coração. Primeiro ponto, o caminho. Toda a Sagrada Escritura e todo o plano salvífico de Deus se refere ao caminho. Nós estamos em caminhada. Nós estamos no caminho, o caminho da nossa salvação, o caminho da nossa redenção, o caminho da nossa conversão, o caminho onde nós nos encontraremos com Jesus Cristo. Percebam que se pegarmos as Sagradas Escrituras, Deus fala com Noé, Noé sai correndo com a família, constrói a arca, e sai correndo porque o dilúvio vem aí. Depois o povo hebreu, o povo escravo do Egito, sai correndo, fogem do faraó e de seus soldados, atravessam o Mar Vermelho a pé enxuto, estão no caminho do deserto 40 anos, até a terra prometida onde corria leite e mel. Novamente, caminho. Vamos caminhar. Depois, o próprio Cristo, lá no Novo Testamento, vai chamar os discípulos, encontra-se com os primeiros discípulos, Pedro e seu irmão. Você quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a cruz e me siga. E inicia ali um processo de caminhada com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba que é sempre uma caminhada. Nós estamos no caminho. O caminho precisa de adesão. O caminho necessita de aceitação. O caminho tem como exigência disposição. Devemos estar dispostos a caminhar com Jesus. E devemos caminhar com Jesus. Percebam que o significado da palavra disposição é a união de duas palavras, a palavra desvincular e a palavra posição. Nós vamos desvincular de uma posição e nós vamos estar a caminho. Disposição. Desvincular desta posição. Dispostos. Temos que estar dispostos a esta caminhada, que Jesus não falou que seria fácil. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, se você quer seguir Jesus, é as condições de Jesus. Se você quer ser discípulo de Jesus, é nas condições de Jesus. E devemos aderir. Tem gente que adere 90%. Tem gente que faz adesão meio, 50%. Tem gente que finge que adere, mas no final das contas não aderiu porcaria nenhuma. Tem gente que adere só 5%, 10%, e olhe lá. Quanta gente que vem à Santa Missa e não aceita caminhar com Jesus. Aceita caminhar com tantas outras coisas que vão alienando ao invés de caminhar com nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra dispostos, desvincular de um posto. É igual no quartel, sentido, em posição. Eu fico ali, parado, estático, como uma estátua. Mas eu vou me desvincular desse posto. Eu vou estar disposto. Então eu saio da minha comodidade, eu saio da minha
zona de conforto, e eu estou com disposição, estou disposto a aderir à caminhada com nosso Senhor Jesus Cristo. E é só caminhando com Jesus que nós seremos salvos. Não adianta ficar com os braços cruzados, esperando que as coisas caem do céu. Não vai cair, não vão cair. Ou você caminha com Jesus, ou você não caminha com Jesus. Ou você adere a Jesus, ou você não adere a Jesus. É simples assim, sim ou não. Então, se você quer de fato a salvação, vamos suar. Vamos colocar em prática o que a igreja ensina, não o que eu quero. Vamos aderir a Jesus 100% nesta caminhada. Então percebam, o Evangelho nos apresenta 2 discípulos que estão caminhando rumo a Emaús, que fica 11 quilômetros distante de Jerusalém. De acordo com os estudos teológicos e bíblicos, esse Emaús não tem uma exatidão de localidade, mas isso é intencional pelo evangelista Lucas, porque Emaús significa todos os cantos da terra. Emaús significa todos os lugares. Onde você está, você é convidado a seguir Jesus. Não é à toa que a palavra conversão tem tudo a ver com caminho. A gente está dirigindo, faça a conversão à esquerda, faça a conversão à direita, ou seja, mudar de direção, mudar de caminho. E se nós estamos no caminho do mundo, nós temos que mudar de caminho, nós temos que nos converter no caminho de Deus. Se nós estamos no caminho do pecado, da morte, nós temos que mudar de rumo. Nós temos um rumo, nós temos uma direção, nós temos um foco, nós temos um ponto de chegada. E qual é esse ponto de chegada? Jesus. Simplesmente Jesus Cristo. Mais ninguém. É Jesus que almejamos, é Jesus que queremos, é Jesus que desejamos. Esses 2 discípulos estavam que como cegos, porque eles estão caminhando, Jesus aparece, só que eles não reconhecem Jesus. Eles não percebem que é Jesus que está caminhando com eles. E um detalhe importante que o Evangelho faz questão de ressaltar, eles estavam tristes e abatidos. Por quê? Porque eles só ficaram sabendo que Jesus apareceu a primeira vez. Eles não participaram da primeira aparição de Jesus. Estão desesperados. Estão amedrontados. O nosso mestre não está aqui no nosso meio. Mas porque eles não participaram da Santa Missa. Perceba que o Evangelho faz questão de iniciar, versículo 13 do Evangelho de São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, domingo, na Santa Missa, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús e conversavam sobre as coisas que tinham acontecido. E o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Nós devemos parar de ser cegos. Nós devemos parar de ser cegos na fé. Devemos enxergar Jesus. Devemos reconhecer Jesus. Devemos nos encontrar com Jesus. E quanta gente falta se encontrar com Jesus. E uma coisa eu garanto: dou a minha cara a tapa e coloco a minha mão no fogo.
quando a pessoa se encontrar com Jesus, pode vir o medo que for, pode vir a tristeza que for, pode vir a tempestade que for, pode vir a angústia que for, pode vir a aflição que for, não irá nos destruir. Pode vir até a morte, que não irá nos dominar. Por quê? Porque nós nos encontramos com Jesus. Quanta gente que vinha na Santa Missa, quando tinha a oportunidade de vir, e não se encontrava com Jesus. Olha, quanta gente também que fala, eu fiz curso disso, curso daquilo, estudei isso, fiz aquilo, fiz isso, mas não se encontrou com Jesus. Aliás, nem sabe o que é Jesus Cristo. Quantas pessoas que vinham à Santa Missa de qualquer jeito, vinha por obrigação, vinham para cumprir um evento social, vinham com a cara amarrada, porque brigou, porque a esposa ou o esposo obrigou a vir na Santa Missa. Vinham, mas não se encontravam com Jesus, vinham, não praticavam o silêncio para escutar a palavra de Deus e se encontrar com Jesus. Chegava atrasado. Uma verdadeira falta de respeito com a Santa Missa, que é o que há de mais sublime, sagrado, e nós não temos palavras acertadas para descrever a grandiosidade da Santa Missa na terra. Vinham de qualquer jeito, vinham de qualquer forma. Ainda tem uma tendência de fazer as pessoas vir de qualquer jeito, vir mulambento, como se fosse essas missas pseudos, né? Porque missa é missa, não precisa ser missa sertaneja. Essas missas sertanejas que fazem o povo de palhaço, que fazem o povo se vestir igual palhaço, cheio de trapos. O povo não vem de qualquer jeito na missa. O povo sitiante, o povo sertanejo verdadeiro, tem a roupa de missa. E vem com a melhor peça de roupa, porque aqui não é qualquer lugar não. Aqui é igreja, é templo de Deus, morada do Pai. Aqui não é um bar. Tem gente que pensa que aqui é uma festa. Imagina praticar o silêncio. Quem quer silêncio vai virar monge no monastério. Argumentação ridícula e incoerente. Aqui nós praticamos o silêncio, porque nós não estamos em qualquer lugar. Nós estamos diante de Jesus na cruz. Jesus está lá estirado na cruz, ei, bate palma, e chacoalha folheto, e balança a busanfa, e tudo mais. Não é festa não. A festa se dá na ressurreição. Mas aqui nós estamos em oração. Aqui não é uma churrascaria que vai ter festa, bebedeira. Aqui tem que ter respeito. Nós temos que respeitar o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós não batemos palmas durante as missas. Por isso que nós não chacoalhamos folhetos. Por isso que nós não ficamos dançando aqui. Por isso que tem algumas músicas que eu proibi os cantores, porque tem umas músicas tão medíocres que dá a impressão que pegam para aqui e começa a dançar. Aqui não é lugar para isso. Aqui é um lugar sagrado, litúrgico. Mas Jesus caminha conosco. E aonde que reconheceram Jesus? Aonde que eles perceberam que era de fato Jesus Cristo com eles? Na Santa Missa. Vejam só como o Evangelho é fantástico. Versículo 28. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam que Jesus, dizendo, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando.
Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Olhem só como o Evangelho diz. Nisso em quê? Na Santa Missa. É no partir do pão que vamos reconhecer Jesus. É na Santa Missa. E em mais nenhuma ocasião nós vamos nos encontrar com Jesus. É só na Santa Missa. É só na Santa Missa que vamos fazer essa experiência profunda, porque o céu toca a terra. Vejam só o que Bento XVI dizia durante o seu pontificado. Nas nossas estradas da vida, Jesus ressuscitado faz-se companheiro de viagem, para reavivar nos nossos corações o calor da fé e da esperança e partir o pão da vida eterna. É na missa, e somente na missa, que nós vamos nos encontrar com Jesus, que nós vamos escutar Jesus, que nós vamos sentir Jesus e vamos nos alimentar de Jesus Cristo. Para finalizar, este maravilhoso texto evangélico já contém a estrutura da Santa Missa. Quem prestou atenção, percebeu, reconheceu que neste evangelho nós temos a estrutura da Santa Missa. Primeira parte da Santa Missa, lá nos ritos iniciais, o que o padre faz? Tem uma caminhada, a procissão de entrada, a procissão inicial. O padre caminha, e o padre vai pegando toda a podridão, todas as conquistas, as vitórias, as nojeiras, os pecados, a sujeira, vai pegando tudo isso para que seja sacrificado no santo altar. Temos uma caminhada. E de fato essa caminhada também significa da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, do pecado para a redenção. É essa caminhada que nós devemos sempre fazer na nossa vida. É sempre um movimento, não podemos ficar parados. Se nós queremos seguir Jesus, é em movimento, não parados. E na primeira parte da Santa Missa nós temos a escuta das Sagradas Escrituras. Olhem só, primeira leitura, Salmo responsorial, segunda leitura, a aclamação do Evangelho, que também é bíblico, e depois o Santo Evangelho. Praticamente 5 leituras bíblicas. 5 leituras bíblicas. Estamos escutando a palavra de Deus. Depois nós temos a segunda parte, a liturgia eucarística. Então a primeira parte, 2 discípulos caminhando, tristes, abatidos, Jesus aparece e começa a falar sobre as Sagradas Escrituras. Começa a explicar, começa a contar para eles que Jesus tinha que sofrer tudo isso para a nossa salvação. E depois a segunda parte, sentam na mesa, entram na casa, sentam na mesa, casa, primeira igreja, sentam na mesa, Jesus pega o pão, abençoa o pão, parte o pão e distribui o pão. É a Santa Missa. Nós aqui, primeiro, ambão da palavra, Deus que nos fala através das Sagradas Escrituras. Depois vamos para o altar do sacrifício, Deus que se faz presente através dos dons, do pão e do vinho que se consagram em corpo e sangue de Cristo. E o Padre vem e distribui o santo sacrifício para o povo. Então perceba, olha gente, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Nós que estamos
comungando do Senhor, tanto da palavra quanto da Eucaristia. E para encerrar, eu vou ler alguns trechos. Liturgia da palavra. A parte principal da liturgia da palavra é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura e pelos cantos que ocorrem entre elas, sendo desenvolvida e concluída pela homilia, profissão de fé e a oração universal dos fiéis. Nas leituras explanadas pela homilia, Deus fala ao seu povo. Gente, aonde que Deus fala? É na missa. Cuidado, que tem muita gente, muitas coisas aí. Porque Deus me profetizou que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Herege, blasfêmia. Porque eu fui lá no meio da árvore, num retiro, e lá Deus me revelou. Olha, filhinho, se Deus não falou com o padre, não é com qualquer um que vai falar. Porque eu fui, porque Deus falou, tome posse dessa cura. Gente, a missa é a nossa maior cura. A missa é de cura, de libertação, de milagres. E tanta gente que vai atrás de cura, tanta gente que vai atrás de milagre, mas não estão indo atrás do maior de todos os milagres. E qual é o maior de todos os milagres? Jesus, que está no meio de nós, através do pão e do vinho, dos sacramentos, da igreja. E tem gente que vai ainda barganhar com Jesus, negociar com Jesus, e assim vai indo. Um povo alienado, um povo perdido, um povo que não sabe o que quer, um povo que não se encontrou com Jesus, se encontrou com qualquer outra coisa, menos com Jesus. Está aqui, isso aqui é um documento da igreja. Introdução geral do missal romano e introdução do lecionário. Isso é um documento da igreja, que todos os católicos deveriam ter, que todas as paróquias deveriam ter. É na liturgia da palavra que revela o mistério da redenção e da salvação, e oferece o alimento espiritual, e o próprio Cristo, por sua palavra, se acha presente no meio dos fiéis. Pelo silêncio, pelos cantos, o povo se apropria dessa palavra de Deus e a ela adere pela profissão de fé. Nós confirmamos, alimentando por essa palavra, reza na oração universal pelas necessidades de toda a igreja e pela salvação do mundo inteiro. Movimento, nada de parado. Não é porque eu só estou escutando a palavra que eu vou ficar paradinho sem fazer nada. Pelo contrário, eu aprendo para colocar em prática depois. Depois a liturgia eucarística. Daí eu encerro. A liturgia eucarística, e que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Mãe, Rainha, Padroeira do Brasil, nosso perpétuo socorro, desça e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito